Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos aqui na nossa casa. Antes de começar a reflexão de hoje, nós temos um aviso. Em março vai iniciar as aulas do ESD. O ESD é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Aquelas pessoas que têm curiosidade de conhecer a doutrina, que desejam, de repente, participar mais com afinco das atividades da casa, é uma oportunidade. Quem começa não é obrigado a ir até o final. Vai conhecer e, se gostar, pode então continuar. As aulas é uma vez por semana, nas terças-feiras, com duração de 1h30. E sim, iniciarão em março. E lá na biblioteca é as inscrições. Então, quem quiser, esteja bem à vontade. Hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 16, o item 8, que fala da desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Então vamos ver assim um exemplo simples isso. Se a gente pegar uma mesma quantia de dinheiro e distribuir para 3 pessoas, poderia até ser mais, mas vamos pegar 3 para ser bem simplificado. Uma talvez pegue esse dinheiro e gaste todo, ou em roupas, bebidas, comidas, gaste tudo imediatamente. Faça uma festa, termine com o dinheiro. A segunda é muito precavida, vai abrir uma poupança e vai guardar aquele dinheirinho dela na poupança. E a terceira já tem um espírito empreendedor. Por exemplo, vai pegar aquele dinheirinho e ela sabe fazer brigadeiro e vai comprar o leite condensado, ou a forminha, o açúcar, as coisas que precisa, a manteiga, e vai transformar aquele dinheiro em brigadeiros, vai sair vender. Com o dinheiro arrecadado, em vez de gastar, ela vai novamente comprar material e vai assim, ela vai multiplicando, e quem sabe um dia ela vai ter o seu negócio próprio de doceira e transformar aquilo no seu ganha-pão. Então, nós somos muito diferentes, cada um de nós tem um pensamento. Por isso que não adianta a gente receber partes iguais, porque cada um vai usar a sua maneira. Aí, seguindo o Evangelho, fala assim: tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Se todo mundo tivesse exatamente a quantia para comer, para morar, que não faltasse nada, mas também não lhe sobrava muita coisa. Então, não teria aquela ambição de crescer ou de se dedicar a trabalhos que engrandecessem a humanidade ou que gerassem progresso. Aí diz assim: admitindo, desse ela a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus o concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente
de acordo com as necessidades. E a gente vê que os dinheiros normalmente são concentrados, né? Aí me chamou a atenção uma figura que é muito comentada, o Elon Musk. E eu fui ver mais ou menos o que seria avaliado a fortuna dele, que seria o cara mais rico do mundo. 394,2 bilhões de dólares. Claro que isso aqui tem muitos empreendimentos, não é o dinheiro vivo que ele tem na mão, né? Mas se fosse, e fosse dividido entre os 8 bilhões de pessoas que existem no planeta, ia dar 49,25 dólares para cada um. E daria hoje, mais ou menos, uns 270 mil reais. Os 270, não é mil, 270 reais por pessoas. O que daria isso? Viraria em nada, não resolveria o problema de ninguém. No entanto, o dinheiro concentrado lá nele, que é um físico muito inteligente, que aos 13 anos ele desbravou um computador e descobriu tudo como é que funcionava sozinho, ele aprendeu a lidar e se dedica, às vezes, a coisas meio como carro elétrico, que é meio uma utopia, mas ele se dedica a muitos ramos. E com isso, ele gera emprego, muitos empregos. E aí, então, o dinheiro está concentrado nele, mas ele transforma em emprego para outras pessoas, dando assim condições para outras pessoas viverem bem. E lembrando, lá, o que aconteceu no ano passado, naquela tragédia no Rio Grande do Sul, onde não tinha mais a rede elétrica, parou de funcionar, tudo ficou alagado, não, entrou em caos, não se comunicava, ninguém se comunicava. O que salvou a comunicação naquele momento? Foi as antenas Starlink, produzidas por ele. Então, não é de todo mal, às vezes as pessoas pensam, o dinheiro está na mão de um só. Mas tem que ver o que a pessoa faz com esse dinheiro que está na mão dele. Nem sempre é de todo mal, né? A riqueza é um meio de experimentar os homens moralmente. Mas, como ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para o progresso. Não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Por que esse deslocar? Vocês já viram que às vezes a pessoa recebe um dinheiro como herança, ou recebe na loteria, ou às vezes até um jogador de futebol que recebe grandes fortunas. Mas se a pessoa não souber usar, não usar para o bem, aquele dinheiro se some. Então, ele se desloca para outras pessoas, procurando assim encontrar um destino, encontrar algum lugar que saiba usar bem o dinheiro. Sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo, e acontecendo, além disso, que, se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido. Aí ninguém ia estudar, né, remédios, aparelhos para ser usado na medicina, ou carros, ou tanta tecnologia, né? Cada um a possui por sua vez. Assim, um que não tem hoje, já teve ou terá noutra existência. Outro que agora tem, talvez não a tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo, como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. O que é isso? A gente não sabe das nossas existências anteriores. Como é que nós usamos o dinheiro em outras existências? Então, o que justifica uns nascerem ricos e outros pobres?
a reencarnação. E o que a gente estuda dentro da reencarnação é que antes de vir para cá, o nosso espírito escolhe qual é a prova que ele quer passar. Uns escolhem a prova da pobreza, porque não souberam lidar com o dinheiro de vidas passadas. Outros, acho que acharam que foram injustiçados, que sofreram por serem pobres, querem vir ricos para saber usar o dinheiro. E, no chegar aqui, nós temos, tanto numa quanto noutra, uma grande missão. E nem sempre a gente consegue fazer aquilo que se propôs. Mas nós temos que não nos conformar, mas procurarmos, dentro das condições em que nós estamos, viver da melhor forma possível. E diz no Evangelho assim, ó, a pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é, para os outros, a prova da caridade e da abnegação. Falando em caridade, Chico Xavier conta que, uma vez no Teatro Bolshoi, tinha duas senhoras assistindo uma peça e choraram muito, se emocionaram muito. Na saída estava nevando e tinha uma pessoa dormindo na calçada, sem agasalho nenhum. E uma delas quis tirar o seu casaco do pé para colocar agasalhar aquela pessoa. E aí a outra, muito ponderada, disse, não, teu casaco é muito caro, vamos até em casa e vamos mandar o lacaio, né, o serviçal dela, o empregado, trazer cobertas para a pessoa. Assim combinado. Chegaram em casa, tomaram um chazinho e foram dormir e esqueceram. No outro dia de manhã, aquela que quis doar o casaco lembrou, chamou o lacaio e mandou entregar as cobertas. Quando chegou na porta do teatro, a pessoa havia morrido de frio. Então, diz que o Dr. Bezerra de Menezes disse para o Chico que quando a caridade é muito discutida, ela chega tarde. Então tem pessoas que às vezes, em vez de agir, ficam pensando que poderia fazer, vamos deixar para amanhã, vamos deixar para depois. E aí quando a gente fica assim, deixando muitas coisas para depois, acaba não fazendo, acaba sendo tarde demais. Então, quando a gente enxerga alguma coisa, a gente tem que tomar atitude na hora. Deploram-se com razão o péssimo uso que alguns fazem das suas riquezas. E pergunta-se, Deus será justo, dando-as às tais criaturas? É exato que, se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. Se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual e, ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Então, o Evangelho está nos dizendo que tudo tem uma razão de ser. O que nós estamos passando hoje é consequência de atos que nós tivemos no passado ou em outras vidas, em outras existências. Se nós queremos ter um futuro melhor, nós temos que viver bem o presente. O ontem não existe mais. O amanhã também não existe. Existe o hoje. Então eu tenho que ser boa hoje. Eu tenho que fazer as coisas hoje. O que é a origem do mal? A origem do mal é no egoísmo e no orgulho. Os abusos de todas as espécies cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. E aí, escutando alguns desses nossos palestrantes,
eles falaram muito sobre a esmola, o dar a esmola, principalmente quando a gente vê assim no semáforo nas grandes cidades. E aí chamou a atenção o seguinte: existem lugares em que mães ou pais alugam suas crianças para ficarem no semáforo, deixam às vezes até sem se alimentar, para chegar com uma aparência bem de fome, bem de coitadinho, pedindo dinheiro, aí a criança ganha, depois não fica para ela, não é para o alimento dela. Tem alguém lá na esquina esperando para pegar o dinheiro e repartir com aquela pessoa que alugou a criança. E se a gente continuar dando dinheiro, cada vez vai crescer mais as pessoas nas esquinas. Então, o que ele aconselha? Que a gente dê esse dinheiro, essa ajuda, para entidades assistenciais. Porque essas crianças que ganham lá, ou pessoas até a gente vê adultos pedindo, né? Eles não querem ficar nas casas de assistência, porque lá eles ganham dinheiro. E na casa de assistência, de repente, eles vão ter que ajudar, vão ter que trabalhar, vão ter que fazer alguma coisa. Então, diz assim: transformai as vossas esmolas em salários. Então, o que quer dizer isso? Vamos ajudar quem pode acolher essas pessoas que estão na rua. Esse é o caminho. Senão, nós vamos estar contribuindo para que aumente essa indústria de gente pedindo esmola. Não é aí que a gente vai resolver o problema deles. A gente vai resolver o problema deles, talvez, ajudando as entidades que acolhem essas pessoas. É aquela história, né? Não adianta dar o peixe, tem que ensinar a pescar. E quem recebe tudo pronto não vai aprender nunca o valor. Outra coisa que me chamou a atenção também em palestras que eu assisti, fizeram a seguinte pergunta para o Divaldo: se a pessoa que tem uma boa situação, que anda num veículo confortável, que tem uma mesa farta, se ela deve se sentir constrangida perante aqueles que passam fome. E ele respondeu: não, desde que a pessoa tenha recebido, tenha o seu carro, a sua condição financeira, fruto do seu trabalho. Que seja uma pessoa honesta. Se ela é honesta, ela ganhou as coisas com o fruto do trabalho dela, e ela é justa com os seus empregados, com as pessoas que estão sob a sua direção, ela não precisa ter constrangimento nenhum com os bens que ela tem. É diferente, né, daquelas que têm as coisas e humilham os outros. Aí fala também no governo, que às vezes muita gente diz assim: eu não vou ajudar, pago meus impostos e é obrigação do governo. Sim, é obrigação. Mas o que custa a gente fazer um pouquinho? Se cada um fizer um pouquinho, seria como aquele que vê um incêndio e resolve, em vez de ficar parado olhando o incêndio, enche um balde d'água e vai jogando naquele fogo, até que os bombeiros cheguem. Agora, aquele que vê as coisas que estão acontecendo e não faz nada, é como eu ficar de braço cruzado, olhando tudo queimar e eu não tomar atitude nenhuma. Então, toda essa parte do Evangelho diz assim, no final de tudo: não fique passivo, busque. Ajuda vem se tu busca, não fique parado. Não diga: para mim não acontece nada.
só acontece para os outros. Vá atrás, ajuda que o céu te ajudará. Busque, mostre o teu valor. Faça ser notado, não seja mais um na multidão. Tenha atitudes que as pessoas possam ver que tu tem valor, que tu é capaz, que tu não é uma pessoa que não faz a diferença no mundo. Então, irmãos, sejamos pessoas capazes de sermos humanos, realmente no sentido da palavra humano. Sejamos caridosos, tenhamos um olhar fraterno, não vamos ignorar a dor alheia, vamos estender a mão quando for possível, vamos dar o nosso abraço, o nosso aconchego, o nosso sorriso. Às vezes, as pessoas precisam de tão pouco, e este pouco é negado. E às vezes, a confiança que a pessoa está precisando depende de um único gesto nosso, para que ela tenha coragem para dar o próximo passo. Então, sejamos sensíveis para ver quem está ao nosso lado e o que a pessoa está precisando, principalmente dentro do nosso lar. Agora eu convido a todos que fechem os olhos e peçam para Deus que olhe para nós, abrindo nossos olhos, para que saibamos ser a cada dia um pouco melhores, que saibamos ter coragem, que saibamos ser pessoas confiantes, que tenhamos fé, que tenhamos esperança, que acreditemos neste Deus, nesta força que vem do alto e que é a única força capaz de nos impulsionar para frente. Que sejamos muito bons, muito acolhedores, que tenhamos o nosso coração muito fraterno, que sigamos em frente, sempre caminhando para a luz. E quando estivermos muito tristes, não fiquemos em casa fechados no escuro. Abramos as janelas para deixar a luz entrar e procurar Deus em cada situação, tanto nas boas quanto nas ruins, e pedir auxílio. Que o auxílio vem da forma em que a gente menos espera, talvez da pessoa que a gente menos espera também. Que Deus abençoe a todos e que tenhamos uma ótima semana. Que assim seja.